E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Olá pessoal, tudo bom? Começando mais um GPS NRF, aquele resumo feito especialmente para você que quer calibrar o seu negócio para esse ano de 2021 e além. Então estamos aqui, eu, Fred Alecrim, o Caio Camargo. Fala aí, Caio. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Reta final dessa NRF 2021. E a Julemi Machado, a querida Ju. Oi! Julie. Gente, eu não quero que acabe. Como é que faz? Tô amando esse podcast, tô amando compartilhar as informações aqui. Não, tá muito bacana, muitos comentários, agradecer aqui a todo mundo que está deixando seus comentários, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no SoundCloud, e também nas nossas redes. A Ju está fazendo também a cobertura dela lá no Instagram, então vai lá e segue Jumix com 2x. E também o Caio Camargo está fazendo uns artigos que só ele, o cara tem o dom da leitura ou da escrita. Da escrita. Da leitura também, né, cara? A gente lê, né? Eu tenho que pelo menos escrever, eu leio. E, Caio, você faz a leitura do que está acontecendo para escrever e traduzir para quem está nos vendo, nos acompanhando e nos ouvindo. Aqueles que têm idade compatível com a nossa, vai falar saída pela esquerda nesse momento, né? Exatamente. Caio, toca aí a buzina para a gente começar o GPS no seu penúltimo dia. Bora? Simbora! Então, nós vamos começar hoje. Hoje foi o penúltimo dia da NRF, da 110ª edição Chapter 1 Digital, que vai ter o seu Chapter 2 também digital. E você já sabia disso porque o Caio já tinha falado. A gente fala de tendência, o Caio já viu que isso era tendência. Está falando há tempos isso, né, cara? Ano passado a gente já falava que não teria em junho físico, presencial, e ainda falava na melhor das hipóteses, talvez o brasileiro entre com uma quarentena ainda lá. Aí o Biden hoje falou quarentena em quem for entrar depois nos Estados Unidos a partir de agora. Estamos acertando todas, cara. Todas. Isso aí. Então, assim, calibra teu GPS. Como a Ju fala sempre, né, Ju? Espero que você tenha tomado suas notas. Se não, vai lá, volta na playlist, ouve tudo, faz as suas anotações e direciona aí o GPS, processos para criar soluções bacanas aí para se aproximar mais do seu consumidor e ficar na sua cabeça, no coração, sendo empresa melhor para o mundo e no mundo. Mas, depois dessa pequena apresentação, vou começar com ela, a Julemi Machado, da querida Jumix, que é da VMSP. Quando você pensa em visual merchandising, que investe no que é na nossa brasilidade, que trabalha projetos totalmente excelentes, você lembra da Ju? Totalmente excelente. Vamos buscar longe essa, né? Essa referência. Foi. Gente, eu queria muito ser uma mosquinha para ver a cara das pessoas que estão ouvindo agora o podcast. Mas sabe o que é, Ju? É porque você foi falar de referência quando a gente estava aqui, antes de começar a gravação, a Ju vai falar da MTV. Aí me veio o MTV Rock and Go. É o Rock and Go MTV, que aí o Bonfá falava. Marcelo Bonfá. Isso. Exatamente. Mas vamos lá, vamos Paulo Bonfá ou Marcelo Bonfá? Um era do Legião, outro era humorista. Agora eu já não sei quem é o Bonfá que a gente está falando, cara. Mas vamos lá. Pode parar que a gente está entregando idade aqui. Vamos lá. Bora para a informação. Ju, então vamos começar um pouquinho com o teu olhar sobre o nosso quinto e penúltimo dia de NRF. Vamos falar um pouquinho, Ju. Nós três estivemos juntos no primeiro momento, né, na abertura desse quinto dia. A gente teve aí Saks Fifth Avenue, uma marca de luxo, e a gente teve também a Lululemon, uma marca canadense que faz um trabalho muito bacana de aproximação com a comunidade, trabalho de autonomia para os seus gerentes de loja, tem um produto muito bom e que evoluiu bastante. Então, vamos começar aí trazendo, né, trocar uma bola sobre esse primeiro momento que estivemos os três juntos. Exato, Fred. Assim, a palavra, já tem um tempo que a gente vem falando sobre isso, mas é importante para resumir as duas palestras, é phygital. Então, os dois falaram muito sobre o quanto eles vão voltar a investir no varejo físico, que isso, inclusive, é a prioridade, porque muita gente fala, né? E agora que cresceu tanto, né?
em 6 meses o e-commerce cresceu, o que demorou quase 20 anos, né? Então, quer dizer, não vai ter essa retomada no físico, pelo contrário. Então, a gente tem desde a marca de luxo quanto a de bem-estar, elas falam sobre esse crescente investimento agora no ponto de venda, e quando a gente fala de digital, não tem como não falar dos processos tecnológicos, mas o que eu mais amei, eu vou entrar na tecnologia, mas o que eu mais amei relacionado à Saks é que o tempo todo ele fala sobre o posicionamento de ser uma marca de moda. Então, isso é muito importante, principalmente 80% dos clientes da VMSP são marcas de moda. Então, quando a gente encontra, né, palestras relacionadas, falando direto ao público, principalmente especificando o consumo de uma marca de moda, que é completamente diferente quando a gente fala das outras de tecnologia, enfim, ele deu os 3 pilares da Saks, e que foi sensacional da gente entender como que funciona essa parte do mercado de luxo, né? Então, a base do mercado de luxo é experiência, então a gente está falando do mercado super private de consumo, né? Então, o primeiro pilar dele, acima de tudo, é personalização, né? E que com personalização... Não, Ju, peraí. O primeiro dele não é personalização, o primeiro é don't forget the fashion, cara. É a primeira coisa Exato, que ele falou, sou moda. O primeiro dele é sou moda. Exatamente, é verdade. O primeiro dele, ele falava justamente, eu sou moda, então eu tenho esse posicionamento, eu vou falar sobre isso, né? E o segundo pilar dele era sobre o quanto é importante ter facilidade no momento da compra, principalmente na compra de moda, né? E ele disse com todas as palavras, a facilidade é a moeda do futuro, né? Então, é a moeda transacional para o mercado, para o ponto de experiência, né? Porque quando a gente fala de varejo físico, sem dúvida nenhuma, ele está se resignificando para ser cada vez mais a evolução da experiência. E aí, o terceiro ponto, né, a personalização. Então, quando ele fala de personalização, isso que eu achei o máximo. Não é só personalização de produto, que a gente fala muito sobre o retail. Eu tenho um produto, eu quero deixar ele do jeito que eu quero. A gente fala barra da calça do jeito que eu quero, né? A blusa com acabamento que eu quero, né? Não é bordado com o meu nome, né? No couro que eu escolhi. Não é só isso, é sobre serviços. Eu achei o máximo ele falar que ele sabe o aniversário de casamento da cliente dele, não é o aniversário da cliente, é o aniversário de casamento, né? Então a gente está falando ali, é mais intrínseco o negócio. Ele depois, quando ele fala desse processo, né, de atendimento, de serviço, e é super inspirador, e a gente fica pensando, né, desde a última NRF, que a gente já falou isso em outros episódios, que a nova experiência vem através dos serviços também, né? Sim. Não é mesmo, o Meet Joe, não, o serviço da nova experiência foi o Meet Joe. Exato. Eu não me lembro agora exatamente, mas os serviços são as novas experiências, exato. Eu me lembro que foi no primeiro dia. Serviço é a nova experiência, mas não me lembro, talvez a Lowe's, não lembro quem foi. Pode ser. Pode falar, Fred. Não, então é o seguinte, então vamos lá. Bacana a tua visão, muito bom. Caio, falando ainda da Saks, a gente estava conversando um pouquinho do teu olhar sobre a palestra, e aí ele fala um pouquinho de como ele vê a loja física. Fala aí do que você viu em relação a isso e da surpresa dele em relação ao consumo durante a pandemia do mercado de luxo, né? Então, foram coisas que você botou aqui e além disso, o que mais que você viu aí para complementar essa visão muito bacana que a Ju nos trouxe? Cara, primeiro que é uma coisa que a gente está trazendo nesses outros dias também, né? Que a loja física morre, a experiência morre. Não morre. Inclusive, ela é de suma importância ter a loja física, ancorar. Ele coloca a loja como um teatro, cara, é onde acontece o espetáculo, né? Então, assim, precisa ter loja física. Quem tem loja física tem que valorizar, até porque ele fala, na retomada vai. Outras apresentações, somando essa com alguns outros conceitos, mas só para fechar o conceito, né? Esse boom no e-commerce, ele até valoriza, que ele acredita que quando abrir e o pessoal voltar para a loja, né, ele vai ter mais e-commerce que vai empoderar mais ainda a loja, entendeu? Então, assim, o que está represado vai crescer o e-commerce e a loja, não vai uma coisa que a gente sempre discutiu no Brasil, né? Será que o movimento do e-commerce que tomou da loja física, né,
Isso migra para o e-commerce de volta, migra para a loja física depois e perde o e-commerce, né? Será que é uma balança que vai pendendo para um lado para o outro? Na visão dele, não, cara. O que cresceu no e-commerce vai ainda crescer mais ainda a loja física, principalmente de quem soube se posicionar corretamente nas duas questões. Diga. Caio, aí só complementando em relação a isso, e tem uma frase dele que eu achei muito bacana, que ele falou assim, ó, o digital é muito bom, mas funciona ainda melhor quando a loja está aberta. Quando a loja... Exato. Exatamente. E fazendo gancho, e falando em gancho de digital, a Jolie colocou, né, o Don't Forget the Fashion, que é não esquecer a moda, ser easy, né, que é ser rápido, fácil no processo, e a personalização, e ele fala, cara, ela falou na questão de saber aniversário, casamento e tal, personalização é dados, né, basicamente é dados, é usar dados, almoçar dados, jantar dados, ter todos os dados dos seus clientes para você trabalhar em cima daqueles dados, em prol do seu cliente, em prol da tua experiência, construir em cima disso daqui. E tem uma coisa que eu tô até com medo de falar, Alecrim, nessa conversa nossa, é lançar isso para o mercado, mas que ele falou, ó, e a gente nem fala mais de novo normal, nós já estamos se preparando para o próximo no normal. Vai ter um monte de consultor falando de próximo normal, né? Então, não é mais o novo normal, vem aí o próximo normal, né, cara? Mas acho que é muito dessa brincadeira de se antecipar, ter informação para crescer sobre isso. Só para fechar a minha fala aqui no papo da Saks, cara, que eu achei que foi muito bacana, que ele falou que sempre se falou muito na NRF de liderança ao longo de todos esses dias. Até porque tem um papel do líder que é muito importante em tempos caóticos como que a gente viveu, né? Ele fala, cara, para ter liderança é empatia, comunicação e manter o time andando, né? Através, manter o ritmo nesse negócio. Ele fala, para ter tudo isso de inovação que a gente está fazendo, ter liderança, tá? Tem que começar com gente, que é a tua fala, né, cara? Que é o que você gosta. Começa com gente, cultura correta na empresa e o pessoal abrindo o tempo todo o diálogo, né? Quem tem ideia, levanta a mão e fala. E ele brinca até no Zoom. No Zoom que a gente faz, não dá para levantar a mãozinha. Ele falou, então fala, cara. Fala, porque todo mundo tem o mesmo peso nessas telinhas todas iguais, né? O presidente e o cargo mais baixo da empresa que tiver lá, todo mundo no mesmo Zoom, todo mundo tiver voz, a voz é igual, o quadradinho é igual. Então, eu falo, usa isso, cara. Usa isso para empoderar os seus na tua empresa. Muito bacana. E aí, só para... Fala, Ju. Uma das coisas, desculpa, mas é importante a gente falar sobre isso. E uma das coisas que eu adorei na fala dele, falando de varejo de luxo, que o varejo de luxo é sobre tocar e sentir. Então, se a gente está falando de experiência, né, no físico, a gente falou muito de ferramentas, né, de não tocar, de não se relacionar, mas quando a gente fala de mercado de luxo, é unânime, tá? É sobre tocar, sentir e experienciar. Muito legal. Olha só. E aí, Ju e Caio, só para complementar, eu vou buscar aqui nas minhas anotações coisas que vocês ainda não falaram. Só para complementar. Para quem está nos ouvindo aí, a gente, né, cada um faz suas anotações e aí a gente traz aqui para apresentar para vocês. Então, para não me repetir, primeiro eu adorei quando o cara fala o seguinte, a pandemia não mudou o que fazemos, não acelerou tendências, acelerou o que já estávamos ou deveríamos estar fazendo. Né? Então, onde é que eu já ouvi isso antes, cara? Eu já escutei essa frase de algum amigo meu em Olha, algum lugar, um cara né? muito inteligente, visionário. Como é que falava? Como é que é a frase? Me ajuda a lembrar a frase, Alecrim, por favor. Como é que é? Tá. É porque a pandemia não acelerou tendências, acelerou pendências. Olha só, temos mais um guru entre nós, senhoras e senhores. Cadê? Né? Você viu que veio um plim agora no lugar da buzina. Afinal de contas, a buzina é para abrir. O plim é, assim, grande ideia. Temos gênios por aqui, pessoal. Então, eu achei isso aí muito interessante, né? Além disso, eu gostei muito quando ele falou da importância da inovação, de continuar inovando, e aí ele vê inovação de um aspecto muito simples e muito bacana, que é inovação é fazer perguntas que não estão sendo feitas. Então, conseguir identificar essas perguntas, eu achei isso muito interessante, porque a gente está vivendo num mundo, né, Caio e Ju, que todo mundo quer hackear, que no meu ponto de vista, o hackear é pegar um atalho, e a gente, muitas vezes, não é para pegar atalho, a gente precisa mergulhar no problema, entender o problema, e a gente tem visto muito isso, seja através de dados, que Caio já tem falado muito aqui no nosso GPS, de ir lá e buscar, e personalização tem a ver com dados. E há anos a gente fala isso, hein, meu amigo? E há anos a gente fala isso, dado, e nada, né, cara?
E, além disso, toda essa questão de você trazer, né, para além dados, conhecer, você poder fazer a inovação realmente acontecer, né? Ou seja, entender, mergulhar no problema e tudo, né? Então, além disso, um outro ponto que eu achei interessante, a mediadora perguntou para ele, assim, né, faça o elevator pitch, né? Explique rapidamente o que é a Explica SAX. rapidamente a sua empresa. O que é a E aí ele Saks, né? Como falou é que você assim, define a Saks, né? quem é a SAX? Ele falou, eu quero a definição do mundo, não quero definir o mundo. Eu quero ser a Saks e deixo o mundo que defina, né? Então, isso é muito interessante, porque esse lance que a gente tem, defina numa palavra, o elevator pitch, para quem não sabe, é usado muito, né, nas startups, para você rapidamente, dentro de um elevador, porque elevator de elevador, o pitch, que é o seu discurso, você explicar para alguém do que se trata o seu negócio. E se ele entender ali naqueles 3, 4, 5 andares, é porque está muito bem claro. Então, ele saiu com essa que eu achei fantástico, realmente é importante. E aí eu faço conexão com o meu último ponto, que é a gente precisa entender quem nós somos e trabalhar para ser bom nisso. Ou seja, a gente já falou aqui, né, no episódio anterior, né, Ju, da voz interior, da sua essência, do seu DNA, e para isso você tem que olhar para dentro e deixar de olhar tanto para fora. Aquilo que eu estava falando, me perdi ali quando a gente foi falar de dados e voltou agora, que é a questão do hackeado, o atalho, né? Então aí a gente quer, e não é para a gente realmente mergulhar naquele problema e tudo. Então, essa questão aí é muito importante, né? Então, muito bem. E tem outra coisa que ele falou que eu achei interessante também. Eu não penso sobre as outras lojas concorrentes, penso sobre a Saks, nossa identidade. Não tentamos fazer o que os outros estão fazendo. Não mudamos a cada 6 meses com o vento. Muda se tiver que mudar, né? Então, é aquele negócio, você que está ouvindo aí, NRF, vai vir um monte de coisa aí, mas não ache que tudo é para o seu negócio, não ache que você tem que fazer porque está todo mundo fazendo, né? Porque senão você vai ser mais um ali naquela multidão. Então, tenta pegar o nosso GPS, ver o que faz sentido para o seu negócio, pensa primeiro na experiência que você quer oferecer para o seu consumidor e vê o que se encaixa para melhorar essa experiência, porque ele falou uma coisa interessante. Falta de outra apresentação que teve hoje também esse papo, viu, cara? Esse gancho que você está fazendo é papo da Euromonitor, depois que a gente vai trazer mais para frente. Que aí você vai falar muito bem sobre ela. E aí ele falou, chegou a falar sobre isso, ele falou, o cliente ele continua querendo a mesma coisa. O que está mudando, na verdade, não é que o cliente mudou, é a forma de entregar é que mudou. Mas é a mesma coisa, né? Se ele quer luxo, ele quer o produto. Agora, como a gente está entregando luxo, é que muda. Então, é muito importante, e a gente tem trazido muito essa nossa preocupação com o seu raciocínio, com a sua mentalidade, com o seu pensar em que informações dessas tendências são úteis para o seu negócio e como você deve aplicá-las, né? Então, isso é muito interessante, eu acho que ele trouxe essa reflexão. Muito bom. Falando de Saks, agora vamos falar de Lululemon. E aí eu quero começar... Eu estou apaixonada. Que empresa sensacional. Sensacional. Fala aí o que só você viu, Julemi. É que eu sou uma grande defensora, né, do bem-estar e do que eu sempre falo sobre o VM circular, né, sobre a preocupação, e que nessa NRF veio a palavra que é a sustentabilidade, né, não é só sobre o planeta, a gente fala de capital, a gente fala do humano também, né, sustentabilidade humana, e a Lululemon, ela é um case em relação a isso, e falando em termos de design, né, que deixar para o grande mestre falar de pessoas, que tem que falar todos os mínimos detalhes de Lululemon, mas falando de design, eles trazem toda essa comunicação dessas pessoas incríveis da marca. Quem são essas pessoas? Eles dão nome, eles colocam foto, eles traduzem toda essa questão do bem-estar para dentro do design das lojas, em temperatura, a escolha dos materiais que vão, se são materiais sustentáveis, se esses materiais, a gente viu o case, né, de Chicago, eles fizeram uma parede de tijolos de pedra de sal rosa, né, que é para trazer bem-estar, leveza, enfim. Então, a tradução, assim, deles, assim, é unânime. Agora, o que eu achei incrível, o que eu sempre amei da Lululemon a performance dela de exposição de produto,
dentro de loja, assim, é maravilhosa, a comunicação dela sem ser agressiva, né? E a conexão, que ela foi uma das primeiras ali do fitness, não falando de Nike, Under Armour, nada disso, falando principalmente de uma marca que tem um foco muito feminino, né? E principalmente ela trabalha isso de empoderamento e tal, a tecnologia, né, que ela implementou, né? E ela, nesse momento, o final do ano foi vital para eles. Parece que se não tivesse tido toda essa pandemia, eles não chegariam nesse momento de inovação tão grande que eles tiveram, né? E eles falaram que isso para mim é um grande case quando a gente fala de que é o digital mirror deles, né? Que depois o Caio até pode Fantástico. explicar um pouco mais para frente sobre essa tecnologia, mas é simples assim, eles vendem um espelho que custa $1.500, você leva para casa e você faz os workouts, quer dizer, é uma ginástica dentro de casa com professores particulares, pagando $39 por mês, e você ainda consegue comprar os plugins de outras aulas, outros softwares, enfim, eles têm a Resumindo, própria... só para não precisar explicar um detalhe, é um Kinect, é um videogame com Kinect, sem videogame, sem Kinect. Exatamente, e todo touch, e isso é uma evolução que aí, esse é um primeiro passo que já é incrível, quer dizer, todos os dias você vai olhar para o espelho e você vai lembrar da Lululemon, né? Então tá no que a gente fala não é mais lifestyle, é no lifetime, né? O tempo de vida da pessoa ali. Então isso em VM, quando a gente fala de experiência de varejo, é o que a gente mais busca, né? Que a marca, através da experiência, faça parte do tempo de vida do consumidor. Então, através dessa tecnologia, eles conseguiram isso. E eles estão indo para uma próxima evolução, que é justamente provar a roupa através do espelho também. Porque eles descobriram o quanto as pessoas também querem, né, usar essa tecnologia para outras coisas. Então, é muito legal você ver a forma como a Lululemon está desdobrando isso. Ontem eu comentei, eles foram os primeiros também a colocar academia, né, de yoga, de meditação junto da loja, o que é sensacional quando a gente fala de wellness, né, de bem-estar. Então eles estão muito à frente, assim, é muito muito legal ver a forma como eles aplicam isso, né, em arquitetura, né, em bem-estar, em educação digital. E tudo isso para quê? Para aumentar a experiência no varejo. É demais, assim, foi uma escola, tanto de arquitetura quanto de experiência. Eu sou muito fã da Lululemon, de verdade. Eu me lembro, o Caio vai lembrar, a gente, né, fez muita visita técnica na Lululemon, né, Caio? E tinha um lance lá que me chamava a atenção. Além das aulas gratuitas de yoga que tinha nas lojas, tinha também uma etiqueta das roupas que tem lá, assim, por que você deve comprar essa roupa. Então, em cada roupa tem um porquê, ou seja, ele trazia a justificativa por escrito ali, né? O sentido, ele dava sentido àquela roupa, né? Então, por que isso também, né? Tem um porquê. Normalmente, a média de preços dos produtos da Lululemon, por causa de toda essa tecnologia que a Ju falou, são acima da média de mercado, né? É carinho, é bem Exatamente. carinho. Vamos ser sinceros, é bem carinho, bem fora, Para bem ser fora. bem clara, uma legging real vai custar em torno de uns 500, R$ 600 uma legging. A gente está falando. Em Então, reais, assim, conversão do ano passado ainda. então, Alecrim, só para falar de experiência, cara, só para deixar meu ponto de Lululemon aqui, eu lembro do ano passado, cara, uma das coisas que me chamou a atenção, deve estar até perdido no meu Instagram, quem quiser buscar lá pro ano passado consegue achar essa história. Mas, cara, a gente estava atravessando a Quinta Avenida, tem uma Lululemon na Quinta Avenida, Nova York. Quem não conhece Quinta Avenida é equivalente a Oscar Freire, né? É uma rua de movimento, luxo, uma das principais marcas de luxo tem estão sexo na lá Quinta também, Avenida. que a gente acabou de falar. Isso, exatamente. E, cara, a menina estava praticando yoga, instrutora, na vitrine, Isso. né? Então, assim, era praticamente um modelo vivo e ela fazia aquilo N vezes ao dia tal, né? Então, ela ficava praticando a yoga tal na vitrine para chamar a atenção das pessoas para a prática, para yoga, que legal tal. E isso gera um buzz, um movimento super bacana na loja. Muito bom. E aí, complementando a visão e o olhar da Ju e do Caio sobre esse momento do Lululemon, o que eu achei interessante, ela falou sobre estratégias e aprendizados durante o ano de 2020, e eles definiram 3 pilares, que houve a sustentação da Lululemon e o olhar para frente. O primeiro pilar é apoiar a equipe.
Ou seja, a gente já viu isso aqui, então está próximo do time, dos seus funcionários, principalmente no cuidado com a saúde mental, né? A gente já falou sobre isso aqui. O segundo ponto é focar nos nossos pontos fortes. Olha como isso aí vai ao encontro exatamente do que o cara da Saks falou. Foca no seu ponto forte, no que isso é bom, distribuição, no que isso é bom, loja física, no que isso é bom, produto tal, no que isso é bom, nicho, dropshipping, marketplace. Então, você olha para dentro, vê os seus pontos fortes e foca neles. E o terceiro ponto que ela trouxe foi investir no futuro. E aí o investir no futuro é exatamente o que a Ju falou, porque o Mirror que a Ju falou é uma empresa que foi a primeira aquisição que a Lululemon fez. E aí, você que nos acompanha no 30 na Quinta, que volta semana que vem, né, Caio? Toda quinta-feira, 9 horas. Tem surpresa, né? Tem surpresa para anunciar no final ainda. No 30 na Quinta, né? youtube.com/30 na Quinta, a gente traz as principais notícias do mundo dos negócios e a gente comenta rapidinho em 30 minutos. A gente falou, e o termo para isso é Quick Wins, é você fazer uma aceleração da inovação comprando uma empresa que já tem uma tecnologia que, nesse caso, é super complementar, porque você leva para casa e você faz todos aqueles... A Mirror não é só o hardware, ela é também uma plataforma de wellness, né? de bem-estar, que tem meditação, tem yoga, é super legal. E você faz isso, como o Caio falou, num formato meio Kinect, meio Wii, né? E é super interativo e é muito legal. Então, achei muito bom. Então, ela falou o que é que fez lá para apoiar a equipe. Então, em primeiro lugar, saúde mental, depois focar nos pontos fortes, que no caso da Lululemon, para ela, é como eles fazem a gestão do estoque, o produto, a tecnologia do produto, né? E o próprio sistema, o ecossistema digital, que eles entraram muito bem. E, só para ter uma ideia, junto com a Mirror, né, com a aquisição da Mirror, eles começaram a ter educadores físicos dentro de loja, mais forte, não só como o Caio falou, da professora de yoga, e eles tiveram só nas festas de final de ano, por exemplo, na Black Friday, eles tiveram 4.000 agendamentos de educação para atividades desses educadores físicos digitais online, 4.000 apontamentos. Então, e a gente já falou que é uma outra tendência que apareceu muito aqui, né? Que é o agendamento, o apontamento online, que a gente viu muito aqui. Então, muito legal. Fechamos, então, essa keynote de abertura. E vamos, então, para a Euromonitor, Caio Camargo. Vamos sim. Olha, o que os consumidores querem e onde o varejista deve investir, cara. Eu estava com expectativa grande. É aquele tipo de apresentação lotada de slide. Um dos episódios anteriores é que eu falei, cara, muita gente trazendo dados importantes, mas sem nenhum slide. Essa é só slide, né? Bastante coisa e tal. E aí eu tenho que pedir desculpa para a nossa audiência, que nós vamos detonar, falar um monte de número, porcentagem aqui importante, mas eu vou tentar colocar num contexto mais confortável possível, tá? Tentar arranjar um pouquinho essa casa dentro de algumas percepções um pouco mais macro do pessoal. Me ajuda aí, porque eu sou de humanas, tá? Por favor. Então esse é o papo, tá? A primeira coisa que eu acho que é super legal é que eles fazem uma análise, eles puxaram lá que ok, a pandemia, todo mundo foi para o e-commerce, temos pessoas mais maduras digitalmente falando e tudo mais, mas qual que é o impacto disso quando a gente vai falar em tudo que vai acontecer no varejo daqui para frente, tá? Vamos ter pessoas mais habituadas com experiências tecnológicas, né? Colocar telas touchless, etc, tal, fazer alguns tipos de comando, tal, onde as pessoas não tinham tanta noção do digital antes da pandemia, era um pouco mais complexo do que agora. O terreno está mais fácil para a gente sair correndo agora nessa história. E olha só que coisa bacana, pessoal. 45% dos entrevistados pela Euromonitor, que são pessoas que são conectadas digitalmente, tá? Topariam, a partir de agora, aceitar sugestões de robôs, né? Então, que o robô fiz a sugestão do que ela tem que comprar ou como tem que ela comprar. Estaria mais suscetível a aceitar esse tipo de sugestão, né? 27%, olha que importância isso perto de outras coisas que a gente viu aqui, tá? A gente falou muito do fulfillment, da autorreposição, o 5G, o IoT forçando a barra nessa história daqui para frente. 27% dos entrevistados já aceitariam autorreposição de produtos em suas casas. Quase, né, 30% nessa história, quase um terço. 21%, olha que maluquice isso, 21% aceitariam que tivessem as suas escolhas de produtos baseadas no seu DNA, cara. O cara toparia dar o DNA dele, né, fazer uma amostra de DNA
para saber alimento compatível, produtos, etc., tal, compatíveis com o DNA dele, gente. Olha que loucura essa história. Olha como a gente está, de alguma forma, se digitalizando nesse contexto, tá? Caio, vale um ponto aí, viu? Você tem lojas, por exemplo, do Walmart, em parceria com o Walgreens, por exemplo, que faz esse teste genético. Então, você vê que Sim, se ele está fazendo isso é porque já existe. E no caso já tinha uma pequena demanda e agora começa a crescer, e aí 20% das pessoas entrevistadas têm vontade de que aconteça alguma coisa nesse E fala um sentido, né? pouquinho que a Amazon já tem esse serviço de autoabastecimento com aquela iRing que eles compraram, né? Que são as fechaduras, né? Então o cara já chega Sim. da Amazon lá, já entra, não é isso? A pessoa consegue, ela vai, um entregador chega na sua casa, né? Toca a campainha, uma campainha da Amazon, né? A pessoa que está no escritório consegue enxergar que aquele entregador é da Amazon, aquele faz um registro lá facial, ele consegue colocar o produto e a pessoa sabe que ela saiu da casa e tem alarmes, um monte de coisa para proteger, não se preocupe. Mas é que lá tem o costume de você deixar o pacote na porta da casa, né? Você pode deixar o pacote na porta da casa, somente bairros mais residenciais e tudo mais, mas ali é um negócio que poderia a pessoa entrar. Na China tem um papo que tem o carro já conectado, o cara pode deixar no porta-mala do seu carro, né? O retrovisor tem uma câmera que filma o entregador quando chega, sabe que o entregador está próximo, abre o porta-mala, destranca, o cara coloca no teu porta-mala e fecha. Então, assim, mas a autorreposição naquilo que você compra, a gente já falou em outros episódios aqui, parece ser uma coisa que vai acontecer de fato e vai crescer, principalmente por conta de 5G, tá? Algumas questões que são importantes aqui colocar, que eu achei legal, né? A Julie falou da questão do provador, né? Da peça de provador automatizada que a pessoa podia ter na casa dela, tal. Os provadores virtuais, né? Tanto para quem está comprando no e-commerce e depois para também quem vai na loja, são de suma importância. Está crescendo muito a demanda para provador virtual, tá? As pessoas, de fato, poderem escolher a roupa sem precisar pegar a roupa da Arara, sem qualquer coisa. Diga. Ô, Caio, você poderia, porque eu vi que vocês estavam trocando uma ideia ali no corredor, eu fui passando e vi que vocês estavam trocando informação ali, né, dobrando à direita perto do É que a gente estava na fila do café. Exatamente. E aí eu vi que vocês estavam... Já tinha acabado o donut. O podcast não vai entender a piada, cara. Não, turma, a gente está brincando como se a gente estivesse no Javits Center lá em Nova York. Mas eu vi que vocês falaram um pouquinho sobre isso, né, Caio? Fala um pouco sobre aquela empresa, você que está fazendo a Expo, né? E tem um pouquinho disso, né? A Lúria, isso? A Luri, exato. A Luri é uma startup francesa, tá? Que já apareceu em outros anos. Ela tem uma pegada muito bacana, que ela consegue fotografar modelos, né? De vários tipos de corpo, etnia e tudo mais, tá? E aí, uma vez que a marca lança uma peça, por exemplo, assim, a marca, sei lá, Rosa Chá tem um biquíni verde água, azul Tiffany, sei lá o que for, né? Essa marca consegue adaptar aquela peça de roupa em todas as modelos. E aí a pessoa consegue encontrar um pouco de uma persona, um perfil mais adequado e sabe se aquela roupa serve ou não, como é que vai ficar. Então é uma tecnologia bem interessante. Não chega a ser o try-on que nós estamos falando da própria pessoa se vestir com qualquer roupa, tá? Mas é um jeito mais barato da marca que precisa, vou lançar um catálogo para aquela camiseta branca que foi lançada, eu preciso de 30 modelos, 10 modelos, 5 modelos, depende de como é que vai a minha gama de questões aqui de tamanhos, né? Ao invés disso, eu só preciso de fato de uma única foto que vai ser adaptada para todos os tipos de modelos que eles têm no catálogo, né? É um processo um pouu mais barato, mais inteligente de usar a tecnologia. Esse é um pouco mais contrário que a gente está falando, que é de fato você experimentar no provador. Mas o provador virtual é uma tecnologia que a gente já vem falando, já. Rebecca Minkoff, por exemplo, né, foi um case alguns anos atrás, na NF e tal, foi um player que falou muito, né, nessa história. E assim, e a gente já tem bons cases de provadores virtuais no país também, né? Riachuelo, por exemplo, tem uma loja fantástica no Morumbi, já com provador digital, né? Não vou falar virtual, mas digital, que é o primeiro começa no digital que pode pedir, pode olhar algumas peças, depois vai para o virtual que você de fato experimentar aquela roupa, né? A Microsoft, há pelo menos uns 4, 5 anos, mostra a tecnologia de Kinect de provador virtual. Então, está crescendo bastante, tá? Vamos lá, tem um monte de pauta aqui, né? Olha só, uma coisa que Alecrim e Júlia, que eu sempre briguei, assim, eu falei, será que esse negócio de drone rola? Para mim, eu não acredito muito em drone. Até eu fiz um comentário num post do nosso amigo aqui, o Marcos Andrade, da Expor,
lá da Biesv, que ele falava um pouco dos drones do Walmart, numa outra palestra que teve no dia anterior aqui. Eu falo, cara, eu acredito em drone para entregar em lugar remoto, de difícil acesso, porque é até mais barato mandar um drone do que mandar o carteiro subir o morro, né? Do que subir a montanha lá para achar a casinha no pé da montanha, lá no topo da montanha. Então, eu acredito nesse sentido. Mas, olha só, 44% das pessoas estão dispostas a receber o que cobra por drone, né? Então, assim, deixa de ser uma inovação da empresa para ser um atendimento de demanda, cara, esse tipo de coisa. Isso, a roda fica invertida. Diga, Julie. E é uma informação tão interessante numa época que a gente fala tanto sobre privacidade, né? Sim. Sobre segurança. Então, as pessoas quererem esse tipo de entrega é, no mínimo, curioso, né? E já está acontecendo, essa que é a questão, né? Eu sempre fiz a questão, né? Se eu trocasse todos os drones no instalo, né, a Latanos do mundo do Marvel, se eu desse um instalo e todos os motoboys de São Paulo virassem drones, você já imaginou o caos aéreo que a gente teria, cara? De drone voando para tudo quanto é lado. E assim, o caos sonoro também. Quando o cara fala, eu tô lá na cidade do interior, eu quero receber pizza por drone, como tá acontecendo uns cases desse, puta, até beleza, mas quando tiver, sei lá, 1.000 e poucos drones entregando pizza pelos ares ali, né? Vai ser interessante isso. Por isso que eu acredito nesse deslocamento mais remoto, mais de difícil acesso, tá? Eu acho que funciona, cabe melhor e, de fato, é um novo modal. Isso vem para ser um novo modal de fato, tá? Só para fechar, duas coisas importantes. Primeiro, né? 5G e realidade aumentada, que é um assunto que de vez em quando aparece, vai acontecer, segundo a pesquisa do Euromonitor, mas ainda leva, olha só, isso é importante, 4 ou 5 anos para de fato ter algum impacto assim grande, fora de nicho e tal. Eu acredito até que o 5G vai mais rápido nessa conversa, porque o 5G também vai forçar a aceleração digital das empresas, tá? Então, muita gente acha que aceleração só por conta da pandemia. Cara, a hora que o 5G chegar, vai mudar drasticamente a maneira como a gente entende o que é conexão, conectividade, velocidade de informação, tá? Isso vai mudar drasticamente a forma como a gente entende essas coisas. E aí ela coloca alguns takeaways, alguns ensinamentos, algum fica-dica nessa história toda, né? Primeiro, digitalização, beleza, mas digitalização com sucesso acontece com pessoas, tá? A gente precisa de pessoas para digitalizar negócios, está faltando talentos no mercado, as empresas não têm gente que consegue operar o digital no backstage dos negócios. A gente falou da tecnologia no backstage ao longo desses outros episódios, tá? Então não pode esquecer dessa história. Identifique, antes de tecnologia de pensar, identifique o problema que você quer resolver, cara. Não vai investir em tecnologia por si só. E aí, complementando uma coisa que o Alecrim trouxe aqui já hoje pra gente, é cuidado com o hype, cuidado com o barulho, cuidado com a tecnologia de moda. Toma muito cuidado com isso, isso é efêmero. Se você resolve um problema, é tecnologia que dura. Se você faz coisas que piscam, que pulam e que não faz o mínimo sentido estar lá só porque é novo, a tendência disso ser perecível, ter uma rápida perecibilidade é gigantesca, tá? O nome que você deu para isso no nosso primeiro episódio? Rapaz, me ajuda, cara. Na hora que a gente tá gravando, eu já tô lá longe. Tecnologia, foi isso? Pirotecnologia, eu sempre falei isso, a pirotecnologia, que é brincar de pirotecnia, né, que são fogos de artifício, com tecnologia, pirotecnologia. Olha quanta coisa que pisca, que pula, que você clica, que não sei o quê, cara, o consumidor às vezes não quer isso, ele quer um atendimento rápido, passar rápido no caixa, se que todo mundo seja cordial com ele, e deu. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado com que tipo de problema você está resolvendo, e eu acho isso legal, e a gente viu bastante disso, cara, no mundo que a gente vive, escutar o consumidor, é colocar o consumidor no banco do motorista, entendeu? Assim, colocar o cara para dirigir o negócio, cara, entendeu? Para ajudar a conduzir com você esse carro, cara, é isso aí. É bastante número, viu, cara? Eu sei que é difícil para a galera que está escutando a gente assimilar, tem que catar o caderninho, escrever passo por passo, mas em breve lançaremos aqui um materialzinho para você ter alguns compilados especiais disso aqui. Fica ligado. Sem dúvida. E, Caio, eu acredito muito que trabalho super profundamente no mercado de moda, na realidade aumentada, assim. É unânime entre os clientes o desejo de começar a investir, porque quando a gente fala de visual merchandising, a gente fala sobre imaginar como seria ou aumentar o cross merchandising, né? E a gente começa a falar também de tamanho de retail, né? Como que seria isso, ou imaginar como poderia ser. Então, eu acredito muito, assim, pelo menos é uma das coisas que a gente começou a estudar bastante para desenvolver dentro dos clientes, assim, pensando a nível nacional. Assim, roupa talvez tenha mais dificuldade de crescer, mas, por exemplo, quando a gente viu esse exemplo algumas vezes aqui nessa edição da NRF, na IKEA, né?
Pô, comprar mobiliário, cara, faz todo sentido com a realidade aumentada. O cara olhar o armário, o sofá, trocar, faz todo sentido. Eu, no começo do ano passado, eu fui fazer pintura aqui em casa, eu adorei os aplicativos, por exemplo, de trocar as cores, as paredes da casa usando fotos, usando realidade aumentada. Então, para esse tipo de aplicação, acho que vai fazer sentido. Alguns negócios fazem sentido, outros negócios vão ter mais dificuldade de fazer sentido. Pode até ser que no futuro façam mais fácil, por serem mais fáceis de serem aplicados ou terem custo menor para ser aplicado, tem aí uma utilização maior. Mas ainda acredito que tem alguns nichos de mercado que vão ser privilegiados nessa história. Sem dúvida. E você falando isso, desculpa, Fred, me puxa o insight que eu tive hoje da palestra, do início da palestra da Hershey's, né, Fred? Que não sei se você vai puxar um pouquinho sobre ela. Bom, desculpa, eu acabei falando porque não vai, deu esse insight que você falou de casa, né? De experimentar realidade aumentada para casa. A gente falou de que isso me pegou tanto, porque os clientes ficam me dê novos motivos para trabalhar, né, no ponto de venda, assim. E falando de experiência, antes da diretora, né, da Hershey's falar, eles vieram com algumas informações super importantes, falando que digamos assim, o novo normal é ficar em casa, né? As pessoas querem ficar em casa, né? A geração dos millennials prefere ficar em casa. E foi muito interessante ele comentar disso, né? Dessa escolha, e a gente fala junto das facilidades e tudo mais de dentro de casa. Me veio o quanto, isso é um insight que a gente pode começar a trabalhar, de levar o hobby das pessoas, né, até o fato de ficar em casa para a loja, né, usar essa tecnologia para trazer esse conforto de estar em casa para dentro da loja. Faz sentido? Sim. Total. E é interessante essa palestra, Ju, que você trouxe esses dados, né, porque o Caio, é interessante porque ele vai um pouquinho de encontro e não ao encontro do que a gente viu até ontem, né, até anteontem. Essa questão de que a gente já viu desde a abertura da NRF, de que as pessoas estão sedentas pelo ar livre, por sair, por ir para a loja. Aí esse cara, antes da palestra da Hershey's, ele traz toda uma estatística que mostra que essa nova geração Z, ela prefere ficar em casa. E aí ele vai mostrando dados, estatísticas, que as festas estão sendo comemoradas em casa, isso pré-pandemia. E aí ele diz que pós-pandemia tem toda a facilidade do mundo para ele continuar a querer ficar em casa. Você tem, ele deu um dado muito interessante que 72% da população americana já tem serviços de delivery de 1 a 2 dias. Ou seja, eu compro e recebo ou no mesmo dia, o same day delivery, ou em 2 dias no máximo. E aí ele fala da Robomart, aquela que leva frutas, legumes e verduras no carrinho autônomo. Então ele falou de várias coisas, entrega com drone e tal. Ou seja, isso só vai, isso choca, né, em relação ao que a gente viu, mas ao mesmo tempo vai ao encontro de outra coisa que a gente conversou aqui, que velho, a loja física tem um novo papel. Se é para comprar aquilo que eu já sei que eu posso comprar em casa, eu não vou para sua loja. Então, por isso que o que a Ju faz de VM... Meu amigo Fred Alecrim, eu vou falar vou te corrigir, cara, se você me permite, cara. Eu não acredito que é um novo papel, não, cara. Mas eu acho que é de retomar, e com uma importância assim absurda hoje, o papel que a gente já vem falando há anos, cara, da experiência, de comunidade. Você não acha, não? Não, quando fala em novo papel, é porque isso que a gente já vem falando ainda não existe, né? Então, você está colocando como novo papel porque a loja, além da experiência, ela também tem um papel hoje de fulfillment, né? De abastecimento e entrega, que isso já é uma coisa mais recente. Ela tem outros papéis ali que realmente aí você encaixa como um novo papel da loja. Se pensar o round completo, eu concordo com você. Não tem nenhum benchmark, nenhuma empresa que é ao topo da linha que fala, cara, tem que fazer igual a tá fazendo. Exato. E aí, Caio, é aquela questão assim, se você parar e pensar, esse novo papel da loja que os caras estão dizendo é mais um método pedagógico para dizer assim, velho, a loja não pode existir apenas para vender produto. Porque isso o cara aprendeu a comprar online, e ele tem entrega em domicílio em 1 dia, 2 dias, não sei o que tal. Eu acho que é muito mais para dizer assim, olha,
A loja tem que mudar, sabe? Mas eu entendo o que você está falando e acho que não se choca. Eu acho que não, a gente está falando a mesma coisa nesse ponto. Então, é muito interessante isso aí. E aí o cara fala assim, ó, aí vai também o que o Ju falou, do tamanho, que você trouxe aqui também, Caio, quando você está falando do right size, né? Retail sizing, foi isso? Right size retail. Right size retail. Right size retail, que é o varejo no tamanho exato, no tamanho que tem que ser. Porque o cara... Enxuto, vamos usar a palavra enxuto que eu gosto, assim, porque é o varejo tamanho certo, enxuto. Ele fala assim, as pessoas tendem a comprar menos quando há mais opções disponíveis. Se tem mais opções disponíveis, a pessoa tende a comprar menos. E aí ele mostra uma pesquisa disso. Então, além de tudo, a gente tem que fazer curadoria, que não é uma coisa nova, cara, eu concordo contigo, mas o que tem que ter na loja? O que tem que ter na loja? Mas não tem que ter mais... E aí ele diz assim, ó, o varejo, principalmente aquele de... Como é o nome do... Customer Package... que é o varejo de embalagens, né? Que trabalha, marcas trabalha com embalagem e tal, falar assim, pô, os caras perceberam que tem muito item, muito produto dentro de loja, e que isso dificulta a tomada de decisão, né? E aí entra o trabalho da Ju, o trabalho também desse pessoal que vai fazer esse fulfillment, esse abastecimento, para ter gestão de estoque inteligente, né, Ju? Exatamente, porque é o que a gente sempre fala de visual merchandising. O início do VM era sobre exposição por metro quadrado, ainda é. No entanto, essa nova estrutura que a gente fala, né, de planejar o varejo no tamanho enxuto, no tamanho correto, né? Mas hoje a gente tem a evolução dizendo sobre que não é só mais sobre venda por metro quadrado, exposição por metro quadrado, mas também experiência por metro quadrado, que é o que eu chamo, né? Não mais PDV, PD, ponto de experiência, né? Muito bom. Rapaz, eu tô pensando uma coisa aqui, só para trocar uma ficha para quem é a nossa audiência, um pouquinho como é nós três conversando às vezes no bastidor, né? Pensando uma loucura aqui, meu amigo. Você imaginou o dia? Imagina que o varejo inteiro fosse inteligente e trabalhasse de forma enxuta, né? Seria o fim dos saldões, cara. É mesmo. Nunca mais existiria saldões, cara. Nunca mais você precisa ter saldão, porque não tem saldo, cara, porque você compra enxuto, sabe aquilo que você vende adequado, bye saldão. É até uma ofertinha ou outra, mas bye o saldão, né, cara? É isso aí, boa, bem pensado mesmo. Bom, e para a gente encerrar essa primeira parte para as apostas de amanhã, para mim, minha última contribuição para esse GPS de hoje é o The New Ethics of Tech, Equity, Diversity and Human-Centered Design. Um design centrado no ser humano, com equidade, diversidade e inclusão. Se falou muito nisso, o Equality Lounge focou muito em... E é interessante, né? Tem o agente de diversidade, inclusão e equidade lá da Credere, da startup, né? que eu fundei junto com mais 2 sócios. Ele fala isso, que vai lá, Milton Neves, faz o merchan, vai. A frase dele que eu acho fantástica para explicar diversidade, inclusão e equidade. Diversidade é ser chamado para festa. Inclusão é ser chamado para dançar. E equidade é ter as mesmas condições de chegar na festa e dar um show. Então, ter a mesma roupa, é poder ir para uma aula de dança e estar lá preparado e dar esse show. Eu achei esse conceito dele fantástico, não é, Ju? Sensacional. Tem que atualizar num postzinho lá no Insta para a gente repostar. Zene Vale, ele é o cara. Então, é muito bom. Então, assim, eu achei legal. E o mais bacana dessa palestra que eu achei, que assim, um dos pontos, diversidade, inclusão e equidade, começa na contratação, e o seu olhar da contratação, que ela diz assim, a gente tem que parar de hiring alike for alike, ou seja, contratar pessoas iguais a mim. E isso tem todo um comportamento inconsciente que a gente acaba tentando procurar pessoas que sejam iguais. Se as pessoas são iguais a quem contrata, a empresa vai ser cheia de gente igual. Isso é o oposto da diversidade. Então, eu achei isso bem legal. Exato. Cara, uma coisa que trouxe nessa apresentação também que achei fantástico, embora vamos ser transparentes com a nossa audiência, ou o pessoal que está acompanhando a NRF vem aqui e vem com a gente depois o conteúdo. Não foi uma das melhores palestras, tá? Um tom mais morninho e tal, tudo, mas vamos lá. Mas teve um negócio que eu achei super bacana, que é um tema que todas as empresas discutem hoje, os processos ágeis, tá? Para quem não entende muito da questão, desenvolvimento de ideias, de programas, de software. Primeiro era feito um efeito que eles chamam de waterfall, cascata, tá? Então, assim, ó, o Alecrim,
faz isso aqui, ó o Google respondendo aqui, ó, enquanto eu falo ok, ele respondeu. Desculpa, gente. Mas é aquela coisa assim, ó, ok, time, você faça isso, né? E aí o que o time ia fazer, certo? O time vai apresentar na próxima semana, te traz aquilo, e essas entregas com vários times, tal, diferentes, demoravam muito tempo. Hoje a gente fala em processos ágeis, processos agile, né? Que é bonito falar, né? O ágeis, tal, que é você ter times multidisciplinares com reuniões rápidas e você consegue resolver isso de forma mais rápida. E ela fala, essa questão de trazer a cultura do ágil para a empresa permite que todo mundo tenha voz, todo mundo opine, e você consegue, exatamente como a Alecrim falou, novas visões para o negócio. Então, você pensar numa tecnologia, em um ambiente de tecnologia mais inclusivo, tá? Você trazer todos com uma mesma voz em processos, em grupos, em squads, como eles falam hoje no termo técnico, agile, funciona muito bem para isso, tá? Muito bom. Então, é o seguinte, terminamos então, alguém tem mais algum comentário, algum insight, alguma Dia cheio, a gente pode ir até umas 5 horas. Exatamente. Se quiser, a gente continua aqui o podcast, mas uma coisa muito que isso para visual merchandising, quando a gente vai falar com o cliente, né, sobre o PDE, porque de PDV para PDE, naquela mesma palestra da Hershey's, quando ele trouxe dado, acho legal falar. O consumidor de antigamente, que é o de ontem, não é o now, o do agora, né? Ele se preocupava com o preço versus benefício. E aí, o cliente de agora, o do now, né? O que ele está procurando? Ele procura preço, benefício, ele quer recomendação e ele quer facilidade de compra, que é tudo que a gente estava falando, que eles chamam de shopability. Muito bem, muito bem. Espetáculo. Velho, que coisa boa, hein? Quanto tópico, né, cara? Tópico, que legal. Bom, então terminamos essa nossa primeira parte. E como a gente se alongou um pouquinho, Ju e Caio, eu vou propor uma coisa para vocês, a gente tem uma aposta cada um só, tá? Para o dia de amanhã. Boa. O último dia é um dia mais curtinho, inclusive, então justifica a gente cada um ter uma aposta, porque é um dia que tem bem menos palestras e bem menos conteúdo do que os dias normais. Então amanhã é o nosso último dia, se liga aí, vai ter GPS também, e na semana que vem a gente vai ter o GPS NRF resumão de tudo. Vamos ter uma edição super mega max power hiper plus turbinada. Vamos ter mais um convidado aqui que vai nos ajudar aí, que é um especialista em mediação, um jornalista que vai nos ajudar aqui a fazer essa mediação. Luiz Henrique, do nosso 30 na Quinta. Exatamente. E a gente vai aproveitar e falar um pouquinho sobre toda a NRF, resumindo tudo, eu, o Caio e a Ju. Muito bem, então... Aposta? Diga, Caio, vamos começar? Vamos lá na aposta? Vamos lá. Cara, eu vou na que abre, tá? Já que cada um vai falar uma, eu sei que eu e você nós estamos meio parecidos aqui nas que a gente tinha escolhido antes. Eu vou na que abre, eu vou no Power Lunch, cara, que vai ser a primeira, no que é o almoço deles lá, um almoço poderoso, mobilizando e tendo sucesso em tempos voláteis, né, cara? Se fala muito em VUCA, tempo volátil, e o papo vai ser legal porque vai ser com a CEO da Vitamin Shop, a Sharon Leite, e a presidente e CEO do Walmart International, Judith McKenna, né? Então, mulheres abrindo esse dia, inclusive as moderadoras também, a Mandy Grossman, da WW International, e a Glenda McNeil, da American Express, cara. Então, vai ser um papo muito bacana aqui, empoderado, e eu acho que vai ser um tema bacana. Eu tenho certeza que eles estão caprichando no conteúdo para abrir bem o último dia da NRF, cara. Oh, legal. Vamos lá, Ju, ansioso para ver sua aposta aí para amanhã. Eu tenho duas muito boas, mas para quem trabalha com processo criativo, tô louca para ver a palestra com os heads de conteúdo do Pinterest. Né, o Pinterest é uma super ferramenta para quem trabalha com processo criativo, né? Ela ajuda muito, ela inspira, ela conecta, e eles vão falar sobre isso, né? Como as tendências, os criadores de tendência estão inspirando, né, essa jornada dentro do processo criativo e dentro das empresas. Então, bora lá. Eu nunca vi uma palestra do Pinterest, então vai ser legal. Eu tenho certeza que vai abrir os olhos, né? A gente teve no primeiro dia a WGSN, que é a principal plataforma de tendência do mundo, né? E de lifestyle, enfim, moda. E no penúltimo dia a gente está tendo a do Pinterest. Vamos ver aí, vai ser legal, vai ser até um comparativo importante para falar das visões. Coisa boa. A minha aposta é Brands Leading Influencer Marketing in 2021, ou seja, influenciadores
liderando ou direcionando as marcas no marketing 2021. Então, a gente vai ver um pouquinho desse mundo dos influenciadores, que eu até escrevi um artigo há um tempo atrás, né, que tinha aquele primeirão que era 1.0, a geração de influenciadores 1.0, que era aqueles grandes, que eram muito, 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 muito caro mesmo, que era tipo o Faustão, aquelas pessoas meio... Garotos propaganda. Garotos propaganda. A segunda geração, aí veio essa turma aí que está aí ainda, né, que são os influenciadores que começaram, e a gente está agora na terceira geração, que é o cliente muito satisfeito, entrando junto com a marca para divulgar, e aí você tem uma geração de micro-influenciadores que, na verdade, são consumidores da marca e fazem um puta trabalho. Então, eu escrevi um artigo, depois vai aí no LinkedIn, tá lá, muito interessante. Então, por isso que eu vou apostar nessa daqui, para ver como é que está toda essa relação aí com os influenciadores. Então é isso, eu quero aproveitar aqui antes de encerrar, mandar um abraço para Jéssica, que está lá nos ouvindo na Austrália. Ela tem uma agência com proposta, ela ajuda empresas a fazer o branding de uma maneira cheia de significado, e ela nos ouve lá e teve um insight muito legal, o nome da empresa dela é Insight Out, e de um conteúdo que a Ju compartilhou ontem aqui, falando do reset do marketing, e também mandar um abraço para o meu amigo Lucas, que é gestor do Sebrae Paraná, que também mandou um abraço, que está nos ouvindo e gostando também do GPS NRF. Caio Camargo, antes da sua palavra final, por favor, campainha de encerramento. Muito bem! Então encerramos aí o nosso penúltimo episódio do GPS NRF. Suas palavras finais, Julemir Antepenúltimo, que tem o último e ainda tem o resumão. Antepenúltimo. As minhas penúltimas palavras no meio da risada. Ju, se eu não terminar o episódio com o Caio me corrigindo, que eu sempre confundo, não termina, né? Não termina! Gente, juro, eu tento usar toda a minha inteligência para trazer novas palavras e argumentar com vocês, só que eles não me deixam. É muito divertido estar aqui com vocês, mesmo. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, para design e visual merchandising foi muito importante, tanto essa questão de entender mais sobre a tecnologia e toda essa aula que o Caio deu para a gente, e que é o que fecho o dia de hoje, assim, para implementar para o mercado de visual merchandising e store design. Bem caro. Alô, Links, eu quero aumento, vamos embora. Caio Camargo. Alô, Links, aumento para o Caio Camargo, ele merece. Brincadeira. Vamos lá, brincadeira. Não, é isso aí, pessoal. Acho que está sendo fantástico. Tem um grande finale amanhã bacana. Acho que fecha muito bem também a NRF, tem o Matthew Shea fechando, tem palestras bacanas fechando. E eu acho que, cara, num ano que teve que todo mundo se reinventar, né? Num período que todo mundo se reinventar, acho que a NRF se reinventou bastante. Está trazendo um conteúdo legal e eu acho que vai ser muito bacana aí na manhã. E eu acho que o compilado que a gente vai trazer, juntando todos esses tijolinhos ao longo desses dias, a gente já está desenhando um pouco o cenário macro disso, é super bacana e eu já estou muito ansioso em poder dividir com vocês uma visão um pouco mais genérica de tudo que aconteceu. Caio, última coisa aí, só para a turma, né, que está aí nos ouvindo, poxa, mas a gente não já teve aí os GPS todos os dias, por que ter um outro? Vai ser repetitivo? E aí é exatamente isso, a gente criou alguns conceitos durante os nossos programas, né? Por exemplo, a Ju veio com ética gerando estética, o Caio veio com a empresa Cyborg, eu vim com o Shelf Stream, outras coisas apareceram. O pessoal vai ver amanhã os 5Ps, cara, que eu vou abrir amanhã os 5Ps dessa conversa aí. Os 5S, desculpa, troquei a letra. 5S, troquei a letra. 5S. Eu vou trazer no programa também, no nosso último, no resumão, as duas palavras para mim, né, que representam tudo isso, e aí a gente vai, na verdade, fazer um programa um pouco diferente, não repetir. Mas não é só isso, né, Alecrim? Só para complementar também, a gente está fazendo nesses finais de dias, né, que a gente tem trabalhado, o compilado pontual. A gente pega uma análise pontual. A gente precisa somar o que se sobrepôs nesses dias, o que foi diferente nesses dias, e tentar amarrar. Porque, por exemplo, quando a gente falou de liderança, a gente falou de várias lideranças, várias visões de liderança. Isso gera um conceito macro de liderança que é legal dividir quando a gente fala de liderança, o grande compilado
sobre CNF. A mesma coisa com tecnologia, com pessoas, com propósito. A gente já está dividindo isso para vocês. Então, vocês vão receber isso de uma forma bem mastigada, bem bacana, para trabalhar bem com a tua equipe. É isso aí. Então, não esquece de deixar seus comentários, não esquece de compartilhar, não esquece de acompanhar essas 3 pessoas que vos falam aqui nas suas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, ou seja, a sua rede preferida. E muito obrigado pela sua companhia. Quer falar alguma coisa, Ju? Última despedida? Não? É isso mesmo? Já foi? É assim, isso não. mesmo. Você quer falar uma Não, na última verdade, palavra? eu não quero Não. que acabe. Eu não quero tá. que acabe. É tipo isso, todo mundo despedindo, eu tô assim, não. Ainda tem dois. Tem dois. Exato. Até amanhã. Preparem-se. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.